Graças a paz, igreja. Boa noite para quem eu não cumprimentei. Já cumprimentou a pessoa que está aí do seu lado? Cumprimenta aí e fala que noite abençoada, tudo bem com você? É muito bom a gente poder estar aqui para poder ouvir a palavra de Deus, amém? Melhor do que ouvir a palavra de Deus é testemunhar do que Deus faz na nossa vida, né? E aí fica a pergunta, você quer ser testemunha do que Deus vai fazer na sua vida hoje? Amém? Amém. Lá em Hebreus 4,12 fala que porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então eu acredito que a palavra de Deus hoje tem uma missão muito preciosa nas nossas vidas. E eu creio que Deus está aqui hoje, você crê? Então que a gente possa cumprir Tiago 1,22, que fala assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Amém? Que essa palavra hoje, ela possa falar aos nossos corações, que ela possa encontrar na nossa mente a abertura para poder mudar o nosso interior, amém? Eu busquei a palavra de Deus, comi um pouquinho desse pão, vim repartir ele aqui com vocês, mas eu venho aqui hoje não como o dono da verdade, mas para repartir esse pão. O Espírito Santo de Deus, ele tem trabalhado na minha vida e a graça de Deus, ela nos empodera para vencer as nossas lutas, amém? Então, eu estou nessa luta aí, acredito que junto com todos, e eu sei que enquanto nós buscamos a palavra de Deus, humildes para poder deixar Deus trabalhar na nossa vida, Deus pode fazer alguma coisa. A partir do momento que a gente se torna soberbo, que a gente não abre a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, a gente começa a trilhar um caminho sozinho, né? Desde o Éden, né, a gente percebe em Eva, né, a posição e a decisão de caminhar segundo a sua própria vontade. A gente vê isso na geração dela. Caim também toma a mesma postura e não ouve a Deus, e isso vai se alastrando, né? Então, de alguma forma, o homem encontra um caminho sem Deus. E o pecado é muito que essa justificativa, né? O pecado que entrou no coração do homem nos afastou de Deus. Então, nós temos que entender essa realidade, nos dobrar diante do Senhor e pedir para que Ele volte a habitar na nossa vida e quebre toda a muralha do orgulho, toda soberba que existe no nosso coração, para entender aquilo que vem dele, amém? Então que você possa abrir a sua mente hoje, abrir o seu coração diante de Deus. Se eu não olhar para a minha vida e não olhar para o estado que meu coração era sem Jesus, eu não consigo receber a palavra de Deus. Eu tenho que lembrar que eu sou pobre e miserável sem Ele. Eu tenho que lembrar que as minhas vontades não são as vontades dEle. E que eu fiz o meu coração escravo de Cristo, que eu estou colocando Deus acima de todas as coisas, que Ele é Senhor da minha vida. Se Ele não for Senhor da minha vida, o que Deus pode fazer para me ajudar? Então nós precisamos nos submeter a Deus e precisamos entregar os nossos corações ao Senhor. E é por isso que antes de começar essa palavra, eu estou falando isso para você. Confia no Senhor essa noite, permita que Ele possa trabalhar na tua vida, permita que Ele possa abrir o seu entendimento e abrir os teus olhos. Não tem a ver com o Bruno que está aqui na frente, eu não tenho nada para te dar. Eu sei que a palavra de Deus tem muito para nos oferecer. E eu sei que o maior exemplo é Cristo, então siga a Cristo, não olhe para mim, amém? Que você possa tirar da sua mente toda preocupação, toda ansiedade. Vamos orar nesse momento diante de Deus e vamos clamar ao Senhor. Se você quiser fazer essa oração comigo, você pode fazer exatamente do jeito que eu vou fazer. Feche os teus olhos e declara assim: Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados, transforma o nosso caráter hoje, Senhor, renova todo pensamento, remove toda ideia plantada pelo diabo nas nossas mentes, nos nossos corações. Remove todo sentimento que não vem de Ti, Senhor. Desvia-nos do caminho da morte. Ajuda-nos a ser humildes para ouvir a Tua palavra e nos entregar a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Quando eu lembro dessa temática antes de começar a buscar a palavra de Deus, e sempre vem aquela música na minha cabeça. As misericórdias do Senhor, vocês conhecem? São a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E aí a gente fala, eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer. E aí, em cima desse fazer que a gente canta, às vezes a gente olha para esse fazer e o que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer por nós? Às vezes nós caminhamos buscando a palavra de Deus nessa linha, de tentar encontrar algo que Deus pode fazer por nós. E a gente se esquece que Deus ele é soberano e que Ele tem algo muito mais importante do que a gente quer que Ele faça. Não é verdade? Esses dias que nós estudamos clamor, parece o Cidade Alerta dentro da igreja, porque a gente torcia as histórias aqui como se fosse um jornal, sai sangue, né? É personagem que traiu, personagem que matou, personagem que enganou, personagem que morreu, né, por desobediência. E a palavra de Deus, ela é clara em 1 Coríntios 10:11, falando que estas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. A palavra ela deixa bem clara que ela não quer esconder de nós o que os homens fizeram de errado. Porque nós precisamos mudar o nosso caráter, a nossa vida para o padrão de Deus. Essa é a grande realidade. Ele é Senhor da nossa vida, não é verdade? E Paulo, nesse contexto, ele escreve à igreja de Corinto para corrigir problemas sérios, divisões e moralidades, orgulho espiritual e uso irresponsável da liberdade cristã. E no capítulo 10, 1 Coríntios 10:11, né, ele retorna a epístola da história de Israel no deserto. E aí é que a gente cai no personagem que a gente vai falar hoje, que é Balaão. Quantos aí gostam da história de Balaão? Né? Talvez você só lembre da jumenta, né? Então, a história de Balaão é uma história bem interessante. Porque ela mostra algo muito profundo que Deus está tratando nos corações, no coração do seu povo lá do Éden. O livro de Números, ele é chamado pelos judeus como Bamidbar, e quer dizer deserto. E Números tem relação com a contagem de um povo que desobedeceu ao Senhor e morreu no deserto. E Deus levanta um novo povo, uma nova geração, e eles vão para onde Deus aponta. Mas assim, falar desse povo antes de falar de Balaão é muito importante, porque a história do povo que sai da terra de escravidão do Egito e vai para a terra que Deus aponta, essa história tem muita relação com a nossa vida, não é? Tem uma outra música que eu conheço que eu acho muito interessante, é aquela música que fala assim, a minha alma estava longe dos caminhos do céu. Estou cantando muito grave, né? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdi, pecador. E a gente fala, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E aí quando a gente vê essa frase cantada, né? Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E a história que a gente vê do povo de Deus, tira um povo de um lugar de escravidão, um povo que estava longe dos caminhos de Deus. E esse povo ele começa a ser guiado por Deus numa terra que já era deles. E eles começam a enfrentar uma série de guerras, eles começam a enfrentar uma série de problemas externos. E Deus dá vitória para eles em todos os lugares que eles vão. E Deus provê sustento, e isso é comum, todos nós sabemos disso. Mas o povo reclama e fala que prefere voltar para o Egito.
Isso é tão parecido com a nossa vida hoje, não é verdade? Quantas vezes você veio para a igreja, viveu a sua vida de crente, né? De sentar no banco, né? Ou então servir na igreja, e você enfrentou alguma coisa que você olhou e falou assim: ah, não, eu não quero isso não quero ser mais crente não. Ah, não, esse negócio de... não quero esse negócio de amor não, esse negócio de amor dá muito trabalho. Parecido com esse tipo de postura, só que um pouquinho mais forte, o povo foi caminhando, mesmo com Deus sustentando, e chega um momento que eles querem voltar para a terra que eles estavam escravos. E Deus se ira, e Deus manda correção, e aqueles que queriam voltar morreram. E Deus levanta uma nova geração. E é interessante que eu estava estudando, tem algumas pessoas que eles fazem as contagens das tribos, né? Deus ele revela a sua presença, colocando ali o tabernáculo, a arca, né, o lugar de sacrifício. A presença de Deus habita no meio do povo. E Deus ele faz o povo caminhar e a sua presença vai junto. E Deus define a direção que eles vão. A fumaça aponta a direção, né, do sacrifício, a direção que eles vão. Deus fala com Moisés, Deus aponta a direção e eles vão caminhando. E aí a forma que eles se organizam como um exército, se a gente tivesse um drone e estivesse lá de cima vendo, aparece exatamente como uma cruz. É interessante essa percepção, né? E eles vão caminhando e as pessoas que estão vendo eles caminhando naquele deserto, os habitantes ao redor, eles ficam com medo. Eles ficam com medo porque aquele povo, ele não perde guerras. Tem alguém ali que está fazendo eles vencer. E o rei de Moabe, Balaque, ele teme, né, por Israel. Ele decide recorrer à prática pagã da maldição espiritual. Ele não vai lá atrás de Israel na força do braço, não. Ele entende que tem alguma coisa ali que está protegendo eles, alguma coisa mística, né? E ele é um rei que serve a vários deuses, e ele corre atrás de um jeitinho para poder tentar fazer o povo se corromper. A Bíblia afirma que seu medo veio do fato de Israel ter sido numeroso e vitorioso, em Números 22, do versículo 2 ao 3. E vários reis ficam preocupados e comentam: vocês estão vendo, eles estão se multiplicando como gafanhotos, eles estão comendo o pasto como bois. Gente, a coisa vai ficar feia para a gente se a gente não fizer alguma coisa aqui. E para isso eles mandam chamar Balaão, um falso profeta, acreditando que ele poderia amaldiçoar Israel. Está em Números 22, 5, 6. Balaque afirma: a quem tu abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Lá em Números 22, 6. E ele usa de forma indevida essa frase, né, que é exatamente o que Deus fala para Moisés, lá em Gênesis 12, 3. Né, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Balaão, ele demonstra uma espiritualidade falsa e oportunista. Ele olha para essa realidade e, embora ele afirme que só falaria o que Deus colocasse em sua boca, em Números 22, 18, a sua insistência revela ganância e desejo por recompensa financeira, conforme interpretado, né, lá no Novo Testamento, em 2 Pedro 2, 15, 16 e Judas 1, 11. E no caminho até Moabe, Deus envia um anjo para impedir Balaão. Um anjo é visto pela jumenta, mas não por Balaão. 3 vezes o animal desvia e Balaão reage com ira, bate na sua jumenta, né? E Deus então faz a jumenta falar e em seguida abre os olhos de Balaão, para que ele veja o anjo espancando enquanto ele espanca a sua jumenta na cegueira espiritual. E a ironia aqui é que Deus, ele fala com o homem e a jumenta tem que falar com ele para ele conseguir entender Deus. É muito estranho a gente olhar para a circunstância que Balaão se encontra pela seguinte característica. Balaão, ele não errou nenhuma profecia que ele falou. Ele era um falso profeta que tudo que ele falou aconteceu. Ele foi um profeta que a palavra de Deus vinha até ele falava com Deus. Não exatamente com aquela intimidade, o texto não mostra muito isso,
Mas a Bíblia fala que Deus colocava palavras na boca de Balaão. Balaão disse: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quantos aqui já falaram isso? Já ouviram isso? E tudo que ele falou se cumpriu. Então a gente fica se perguntando: o que define um falso profeta? Porque Balaão acertou tudo. Em Números 22:7, a gente vê a explicação disso. Lá fala assim, explica que Balaque consegue contratar Balaão. E os emissários chegaram a Balaão com o preço dos seus encantamentos. A gente vê que Balaão foi comprado para poder fazer algo contra o povo de Israel, por Balaque. Balaque, que era o rei, que estava com medo que eles fossem conquistados, vai lá e contrata Balaão, que é um falso profeta, que ouve a Deus, que fala sobre coisas de Deus, né, que tem visões, né, até mesmo sobre Jesus. Uma das profecias messiânicas que a gente pode ver na Bíblia vieram de Balaão. E aí você olha para tudo isso, e esse homem, ele, além de tudo isso, ele faz a obra de Deus por conta de pagamento. E o que define um falso profeta? Não é a assertividade daquilo que ele fala. O que define um falso profeta é que ele faz as coisas para receber um pagamento. E aí fica aqui para nós um puxão de orelha para todos nós, para toda a igreja. Qual é a sua motivação dentro da casa do Senhor? Qual é a sua motivação como cristão? Será que aquilo que você faz diante de Deus é para benefício próprio? Será que o que você faz para Deus é para que você, de alguma forma, seja realizado em alguma área? Porque Balaão, ele tenta profetizar contra o povo de Deus. Por 3 vezes ele não consegue. E ele vai num caminho, indo para onde Balaque queria que ele fosse lá, porque ele ia levar ele para vários lugares e falar: tenta amaldiçoar o povo daqui, tenta amaldiçoar o povo dali, tenta amaldiçoar o povo daqui. E a única coisa que ele consegue falar são palavras de bênção sobre Israel. O que faz um homem tomar essa postura? O que faz um homem sustentar essa realidade? Será que se Deus fizesse milagres diante de você, abrisse os seus olhos? Balaão viu anjos. Balaão tinha os olhos abertos, ele falou com Deus, Deus colocava a palavra na boca dele. Ele viu em uma visão Jesus. E ele fez profecias, falou sobre profecias messiânicas. E aí fica a pergunta: o que faz uma pessoa agir dessa forma? Em Números 22:9 fala assim: veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Em Números 22:12 fala: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. O texto afirma explicitamente que Deus fala diretamente aqui com Balaão. Olha como Deus ele é perfeito, não é verdade? Existe um povo que se nega a obedecer a Deus. Esse povo morre no deserto por 40 anos. Depois, os seus descendentes continuam e eles vão entrar na terra prometida. Eles estão prestes a entrar na terra prometida e vem um falso profeta. E ele quer destruir o povo de Deus. E Deus, ele é fiel à sua palavra. E não importa o que fizerem contra Israel. Não importa o que fazem contra nós. Deus, ele nos protege. Irmãos, às vezes você vem para a igreja e você fica achando que o poder de Deus ele não te protege, não te reveste. Você está com a vida no altar, você busca o Senhor em integridade, e as pessoas às vezes correm atrás de fazer mal para você, você acha que isso vai te afetar, fica ansioso, fica... Deus olhando para a história de Balaão, a gente percebe que Deus cuida de nós. Deus cuidou de Israel, não vai cuidar de você por quê? Muita gente fala sobre retaliação, né? O que eu entendo por retaliação? Árvore que dá fruto, né, leva pedrada, não é verdade? Aquele povo estava conquistando terreno e estava indo ali, se mantendo forte, firme e cheio de cada vez mais pessoas. E o povo estava fazendo o quê? Algo para poder conter o que estava acontecendo ali. Mas eles não conseguiram por causa de Deus. E é fato que na história de Balaão ocorre o seguinte: Balaão ele acaba dizendo, né, no capítulo 31, se eu não me engano,
Números 31:16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor na casa de Peor. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas ele influenciou para que as mulheres daquele povo pagão se relacionassem com o povo de Israel. E muitos ali se deixaram perder, se deixaram levar por aquele relacionamento, né? E aí acabaram que eles morreram nesse processo. Deus cirou e eles morreram por conta desse pecado, aqueles que se envolveram. E a gente vê que Deus, ele não compactua com o pecado, que Deus, ele zela por aquilo que é santo, que Deus, ele protege aquele que caminha em verdade com ele, que Deus, ele aponta a direção. E aí a gente, às vezes, né, ouve muitos cristãos dizerem no momento de ansiedade e angústia que vivemos nas nossas vidas, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Isso é bíblico. E aí a gente fica pensando, por quê? Porque aquele que é cristão de verdade entende o que Deus faz para proteger os seus. Deus, ele sabe o que você tem vivido, o que você tem passado, e ele cuida de você. Às vezes, o contexto que nos cerca, o inimigo vendo a prosperidade que nos cerca, seja prosperidade de família, seja prosperidade financeira, seja prosperidade voltada para realidades de saúde. E muitos têm inveja daquilo que você tem, muitos têm inveja daquilo que você conquista. E vão se levantar. A questão é que o nome de Deus, ele é exaltado diante dessas pessoas que vivem na direção de Deus, por conta do próprio Deus, amém? Então, quando a gente observa essa realidade de Balaão, essas características de Balaão, uma coisa que fica muito forte é, o que motivava Balaão? O motivo de Balaão era o pagamento que ele tinha. Irmãos, você pode estar num altar de uma igreja pregando para poder ter validação. Meu pagamento é o aplauso. Eu posso estar tocando na igreja, teclado, cantando, e meu pagamento é a igreja falando, nossa, que louvor abençoado. Eu posso estar em casa, fazendo algo para os meus filhos, querendo ser o sacerdote na minha casa, mas eu não estou querendo ser o sacerdote na minha casa porque isso é o correto, né? Cuidar da minha filha, cuidar da minha esposa. Eu estou fazendo isso porque eu quero parecer alguém que eu não sou, para alcançar ou ter um título que eu não tenho. Nós podemos servir a Deus por motivos tão errados, iguais e equivalentes ao de Balaão. São muitos aqueles que se levantam dentro da igreja do Senhor, vestidos como ovelhas, né? Mas são lobos. E eles querem tragar aquilo que as ovelhas têm para poder oferecer. Quantos são os escândalos que a gente vê no meio da igreja? Pessoas que se levantam como pastores e usam o seu título para poder manipular em prol do poder, do sexo, em prol do dinheiro. Isso não é uma realidade que a palavra de Deus oculta quando a gente lê a história de Balaão e o do povo de Israel. Ele conseguiu desvirtuar os homens daquele povo de Deus para poder ter relação com prostitutas de um povo pagão. Não foi todo o povo que se corrompeu, foram alguns. Isso mostra que o nosso coração, se ele não estiver inclinado para Deus, nós vamos nos perder. E quando lemos a história de Balaão, é importante você olhar para dentro do seu coração e pensar quais são as características que eu vejo no meu coração que podem me levar a esse lugar. Porque o nosso coração é enganoso. E eu preciso deixar o meu coração como servo de Cristo. Eu preciso falar para Deus, Senhor, meu coração está assim, ó. Por que falsos profetas se levantam no tempo de hoje? Porque poucos querem se submeter a líderes, poucos querem confessar os seus pecados, poucos querem ter relacionamento com seus líderes. As pessoas querem fazer coisas fora do padrão de Deus. São tantas as igrejas onde o pastor está aconselhando uma mulher e tem relação com ela e cai no altar e a igreja sofre. Ou o contrário. Eu vi recentemente, tem um pastor que fala muito sobre a história do falso profeta. O nome dele é Fábio Coelho. Não é Paulo Coelho não, hein? Fábio Coelho. E ele comentando que um pastor se levantou numa igreja e ele chegou e falou assim que a mulher dele ia morrer, que Deus já tinha revelado.
E aí ele já estava se relacionando já com a outra mulher do louvor. E aí a mulher dele parece que foi tão, assim, a mulher dele foi insubmissa que não morreu no tempo certo, né? E aí a coisa foi indo. E ele estava falando sobre isso num evento de Deus, né? Explicando sobre a questão dos falsos profetas. E de repente as pessoas começam a falar assim: ah, pastor, mas o senhor já sabia, né? Porque fulano isso, fulano aquilo. E ele dizendo assim: onde existe um falso profeta, assim, tem sempre um sistema ali dentro. Tem sempre pessoas que também caminham na mesma direção. Então, eu estou comentando isso com a igreja porque você tem que abrir os seus olhos, irmãos. Você tem que abrir os seus olhos, e eu não digo no sentido de tem pessoas fazendo algo errado aqui dentro da nossa igreja. Não é isso. É no sentido de você olhar para dentro do seu coração. Diante de tudo que podemos e devemos guardar, o que a Bíblia pede para nós guardarmos? O nosso coração. Para onde seu coração tem ido? Aonde a sua vaidade tem te levado? A sua vaidade é grande o suficiente para cobrir a glória de Deus? Se já estiver nesse nível, toma muito cuidado, porque você pode se transformar num perdido. Deus, ele te chama hoje para o conserto. Balaão foi um homem que tinha tudo para ser um homem que poderia ter se despertado para Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele fez coisas e viu coisas que... E ele ignorou tudo isso que ele viveu. Porque ele queria saciar algo dentro dele. O dinheiro nos faz saciar o quê? O que o dinheiro traz para nós? Saciedade em alguma área. Existe dentro do seu coração alguma área que Deus não consegue preencher? Na área sexual, na área financeira, na área meritocrática. Às vezes você quer ser validado de alguma forma, quer aplausos. Existe alguma área aí? Esse pastor, ele comentou uma coisa muito interessante. Ele falou que o primeiro passo para você caminhar em direção a não se tornar uma pessoa que caminha nesse caminho de morte, claro, é você se submeter a Deus. Mas não deixe de confessar as suas tentações. Não deixe de ter alguém do seu lado onde você vai abrir o teu coração. E você que é homem, faça isso com homens. Você que é mulher, faça isso com mulheres. Se coloque num contexto onde você permite que Deus trabalhe o seu interior de dentro para fora. É interessante olhar para a vida de Balaão e fazer um contraste com a vida de João Batista. Porque Jesus diz que João Batista é o maior nascido de mulher. Ou seja, João é maior que Davi, maior que Moisés, maior que Elias. João Batista é um modelo de profeta. Entretanto, vamos analisar a vida de João Batista? Quantos demônios ele expulsou? Quantas vezes ele abriu o mar vermelho? Quantos milagres ele fez? Quantas vezes caiu fogo do céu? O conteúdo da sua profecia era o quê? Irmãos, ele traçava uma linha entre o santo e o profano. E ele fazia um convite para o arrependimento. João Batista não tinha glória, não tinha púlpito. João Batista preparou o caminho. Essa é a maior missão que podemos seguir na nossa vida. Preparar o caminho. Sabe aquela música profunda? Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque importa que ele cresça. Esse é o propósito. Deus te chama hoje, meu irmão, para você viver essa essência do que é ser uma serva do Senhor, que caminha não por aquilo que as pessoas podem ver de você, mas caminha pela direção do Espírito Santo de Deus, pela fidelidade, pela santidade em Deus. Deus, ele olha para dentro de você. Em Coríntios 14, Paulo fala assim: busque os dons, principalmente os dons da profecia. Ele falou que
ele fala: siga o amor, por isso busque os dons, principalmente o da profecia. Quem fala em línguas edifica a quem? A si mesmo. E quem profetiza edifica a quem? A igreja, ou seja, serve a igreja. Paulo nos diz em Coríntios, no capítulo 12 ao 14, que o que Deus deseja de nós, o caminho para que o verdadeiro serviço na obra de Deus, né, ele fala que o caminho verdadeiro para a obra de Deus é o amor, porque o amor, ele não busca seus próprios interesses. Existem palavras, meus irmãos, que são tão profundas, palavras que a gente não consegue compreender se a gente não viver. A única forma de compreender algumas palavras é você literalmente vivê-las. Tem palavras que, se não forem vividas, a gente não vai poder compreender com profundidade. Uma delas é o amor. E eu não estou falando esse amor que você conhece, eu falo do amor de Deus. Aquele amor que não se compra, conhece? Aquele amor que não se vende. Aquele amor que não se corrompe. Aquele amor que se entrega. Você conhece esse amor? O amor que se entrega. Aquele amor que se entrega como Jesus se entregou na cruz, para o violento, para o mentiroso, para o enganador, para aquele que quer causar destruição, maldade. Um amor que se ganha. Esse é o amor de Deus. Nós conhecemos um amor que se ganha. E isso é graça. E essa graça, ela não se troca. Essa graça, ela não vem por mérito. Essa graça, ela custou a vida de Jesus. A graça da entrega foi o preço que o pecado exigiu para que nós conhecêssemos o verdadeiro amor de Deus. Jesus teve que morrer na cruz por nós, para que nós conseguíssemos entender o que é esse amor. E quando nós entendemos o que é esse amor, quando você consegue viver esse amor, receber de quem? Quando você olha para um irmão na sua igreja, quando você olha para um irmão na sua casa, quando você tem um conflito com alguém, e você recebe esse amor de graça, sem merecer, um amor que você nem deveria receber, mas você ainda assim recebe, você entende, o que é isso? E aí você começa a entender, isso é graça? Um favor imerecido? E aí você começa a entender que existe algo que você não sabia que existia. Você consegue perceber o amor de Deus. Aí a gente começa a enxergar o que João Batista enxergou. Aí começa a fazer sentido o que Jesus enfrentou no deserto. Olha que interessante, né? Como o Espírito Santo de Deus nos ama, não é verdade? Jesus é batizado. Aí chega um momento, ele vai para onde? O Espírito Santo de Deus o guia para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. Gente boa, o Espírito Santo, né? Muito bom. Aí ele vai ser tentado. E ele é tentado aonde? Eu queria que você lembrasse da história de Balaão. Balaão tinha um relacionamento com Deus e ele fazia as coisas em benefício próprio. Era isso que movia ele. O seu porquê, aquilo que movia o coração dele era o benefício próprio. E Jesus agora está no deserto. E o diabo sabe que ele pode fazer o que ele quiser. Mas Jesus é tentado naquilo que o move. O diabo chega e fala, transforma esses pães, transforma isso. Jesus não poderia utilizar o poder dele ali porque seria injusto. Ele deveria passar pelas mesmas dores e dificuldades que eu e você passamos. Do contrário, eu poderia dizer, não, Senhor, quando você teve fome, você pegou e transformou um pão em pedra. Pedra em pão, né? Exatamente. Então fica a questão, por que Jesus não fez isso? Jesus não fez isso porque ele entendia que a obra dele era movida por algo que não gerava um benefício próprio. Ele entendia que a missão dele era mostrar esse amor e essa graça. Jesus, ele veio para viver como homem, passar as dores e dificuldades que nós homens e mulheres passamos e mostrar para nós, existe beleza em viver a vontade de Deus. Existe beleza em você endireitar o caminho, em você apresentar Cristo.
em você sofrer por Cristo, em você viver esse amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. João Batista é um modelo de profeta. Um profeta que não tinha aparência de profeta, nem grandiosidade de profeta. E Balaão, um exemplo de falso profeta. Tudo que ele falou aconteceu. Tudo que ele profetizou aconteceu. Falava com Deus. E aí a pergunta que eu tenho para você é: você quer ser parecido com quem? Às vezes a gente está no ministério de louvor. Eu não estou lavando roupa suja aqui não, viu, gente? Não vou apontar ninguém não. Mas às vezes a gente está aqui no louvor e a gente tem que dizer aonde cada um vai ficar para cantar. E às vezes a gente vê ansiedade no coração de muitos, querendo se colocar num lugar, porque ali as pessoas vão me ver. Meu netinho vai me ver de lá, ó. Vai ficar bom, porque aí... Não, aqui também o meu cunhado vai me ver lá. Tira foto de mim aí, Galvão. Mais ou menos nessa linha, né? E às vezes a gente tem que voltar a atenção da galerinha, né? Quando eu falo galerinha, é gente com mais idade, 3 vezes a minha idade, tá? Às vezes não, às vezes é 3 vezes menos. A minha filha também é uma delas. E a gente tem que voltar a atenção desse povo para entender que nós estamos num culto. Nós não estamos num lugar onde a gente faz apresentações. O objetivo do que estamos fazendo aqui hoje não tem nada a ver com entretenimento. O que fazemos é falar do amor de Deus. Um amor que transforma, que cura, que restaura. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e você fala assim: Bruno, isso aí eu já sei. Você pratica? Deus não está interessado no quanto você sabe. Você vive? É duro, não é? Bruno, eu vou embora porque você já está pegando pesado. Eu vi um testemunho muito forte. Eu não conheço o nome da pessoa, talvez vocês conheçam. O irmão do Teófilo Hayashi pecou em adultério na sua igreja. Lucas Hayashi. Eu não estou falando isso aqui para fazer sensacionalismo, não. Estou querendo dizer algo muito forte aqui para vocês, que Deus trouxe no meu coração. A mulher dele subiu no altar. E ela começou a falar, não como uma mulher traída. Ela chega no altar e fala assim: eu não imaginava que meu marido ia fazer isso. E ela começou a chorar falando assim: que bom que ele confessou. Eu ia chegar no céu e eu não ia encontrar meu marido lá. Será que existe amor nas pessoas ao ponto delas encontrarem a beleza de enxergar uns aos outros como Jesus? Eu não estou validando o que ele fez contra ela, mas você consegue enxergar isso? Uma pessoa que teria tudo para poder fazer algo contra aquele que causou dano, mas o que alegra o coração dela é que ele não vai para o inferno. Sabe o que me choca quando eu vejo a história de Balaão? Tem muitos que vão ouvir a voz de Deus, que vão vir para a igreja e sentar nessa cadeira azul, que vão ser como homens que profetizam e falam com voz de fogo. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Deixa eu achar aqui o que vai acontecer lá em Apocalipse. Rapidinho. Eu vou falar porque minha procura aqui está muito difícil. A palavra de Deus fala que muitos chegarão no teu nome, em nome, falarão diante de Deus, né? Senhor, mas profetizamos em teu nome. E Jesus fala assim: afasta de mim porque eu não te conheço. Essa palavra ela é muito dura. Quer dizer então que você pode estar aqui ouvindo a voz de Deus. Você pode ser pastor, filho do pastor, hein? E você vai chegar lá e Jesus não te conhece. Você pode ser apóstolo, pai apóstolo. E por que ele não te conhece? Senhor, mas eu não fiz como Balaão, Senhor. Mas tudo que você fazia era para ter alguma coisa em troca. Entenda uma coisa, irmão. Nada que você possa fazer, nada. Você pode fazer o que quiser. Nada que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos. Deus ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Ele só não aprova e não compactua com o pecado. Você quer mudar de vida?
Então se coloca na posição de abrir seu coração para Deus essa noite. E muda a tua história. O pastor Mohamed uma vez falou para mim assim, que a galera que vive na rua é muito orgulhosa. Dormir debaixo de chuva, dormir debaixo de sereno, ficar doente, fedendo. Eu fico olhando para a minha vida e fico pensando assim, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixa ser esse tipo de pessoa dentro da igreja. Não me deixa me conformar como o falso profeta se conforma. É um nível de conformidade que vai acontecendo com a gente, irmãos, que chega um ponto que isso pode acontecer, cauterizar, e daqui a pouco você está perdido. Cuidado com os seus olhos, cuidado com os teus ouvidos, cuidado com o seu hábito, cuidado com a sua atitude, o seu comportamento. Eu estou seguindo para o encerramento, mas deixa eu abrir aqui. Então, uma das características de João Batista, né, é exatamente essa, de ele não ser um profeta que tem dons, que faz milagres extravagantes. A característica principal dele é que ele tem um coração segundo o coração de Deus, e quem aparece é Jesus. João não apontava para si, mas preparava o povo para Cristo. O maior profeta foi o que mais desapareceu para que Cristo aparecesse. Amém? E aí entra aquela história. Dons não são prova de comunhão com Deus. Dons não são a prova de uma comunhão com Deus. Mateus 7, 22 a 23 fala: muitos me dirão naquele dia, chega o versículo, né? Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Então lhes direi, nunca vos conheci. Isso prova biblicamente o quê? Que alguém pode profetizar e não conhecer Jesus. Alguém pode operar milagres e não conhecer Jesus. Alguém pode pregar e ser desconhecido de Jesus. Dons operam apesar da pessoa, não por causa da santidade dela, amém? O que são dons segundo a Bíblia? Dons são capacitações dadas por Deus para servir, não para provar a maturidade espiritual. Deus te dá um dom para poder servir. Em 1 Coríntios 12, de 4 a 7, fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, dons são ferramentas que Deus te dá. E fruto? Fruto é a natureza. E aí a gente começa a mergulhar em cima dessa realidade. Na Bíblia, o fruto nunca é um talento, dom ou resultado visível, mas é a evidência interna de uma vida transformada. Ou seja, Mateus 7, 16, 20 fala, né? Pelo seu fruto os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus não diz pelas suas profecias, mas pelos milagres ou pela sua pregação, né? Ele diz pelo fruto, amém? O fruto é aquilo que cresce naturalmente a partir do quê? Da natureza da árvore. O fruto é aquilo que cresce naturalmente, né? Pela natureza da árvore. Então o fruto está ligado à natureza interior, um novo nascimento. Mateus 12, 33 fala: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, a árvore tem relação com o que a pessoa é. E o fruto tem relação com o que essa pessoa vive. A árvore tem relação com o que a pessoa é. E o fruto tem relação com o que a pessoa vive. Não é performance, é identidade. Em Lucas 6, 43 e 45 fala: porque não há árvore boa que não dê fruto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Fruto revela o conteúdo do coração. O fruto revela quem governa o coração. Dons impressionam pessoas, mas o fruto revela a natureza. Amém? Então tome muito cuidado com os dons que você vê por aí.
Não é porque uma pessoa tem dom que ela está alinhada com o Senhor. Não é porque ela está profetizando e está acertando que ela está alinhada com o Senhor. E caminhando para finalizar, falando sobre o caráter. Na Escritura, o caráter é o resultado da obra do Espírito Santo de Deus. A expressão visível da santificação. A coerência entre fé e vida prática. Eu creio e aquilo que eu pratico está alinhado com a minha fé, está alinhado com a palavra. Lá em Romanos 5, de 3 a 4, fala: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A palavra experiência aqui significa caráter aprovado. O padrão bíblico do caráter, o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente precisa observar que existem 3 pontos importantes. O fruto, né, ele está no singular. Ele não é frutos. Então o caráter é um todo. Não partes isoladas. Não é escolha humana, é obra do Espírito. Está ligado à santidade, não é plataforma. Isso é o caráter de Deus. O nosso foco na nossa igreja é que a gente se aproxime do caráter de Cristo, que a gente alcance, busque, encontre o caráter de Cristo. Desenvolva o fruto do Espírito. Essa é a nossa necessidade, a nossa vontade, a nossa luta, a nossa constante luta. Para a gente estar aqui, louvando, ministrando, nós precisamos perseverar em santidade diante do Senhor. E Deus, todos os dias, Ele tem algo para mudar dentro de nós. Então, o que diz respeito sobre alguém que caminha na direção do Senhor e tem sucesso como João Batista, é você perseverar na santidade com Deus. É você deixar Deus trabalhar o seu caráter. Trabalhar, em outras palavras, o seu orgulho. Para que você consiga pensar como Jesus, falar como Jesus, amar como Jesus, sofrer como Jesus. Isso é muito profundo, irmãos. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, fala assim: e ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha profecia, se não tiver amor, nada serei. Do que valeria? Tem até uma música, né, que fala assim: se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor. Você conhece essa música? Paulo é claro: dons sem amor, dons sem caráter, dons sem santidade, resultam em 0 valor espiritual. Caráter é a obra do Espírito, não a atuação humana. Eu não consigo ter caráter sozinho. Eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. Caráter é quem você é quando ninguém está te aplaudindo ou está te olhando. Isso é caráter. Então, a gente chega na nossa conclusão. Os dons, eles podem impressionar as pessoas, mas é só o fruto que revela o governo de Deus no seu coração. Os dons podem impressionar as pessoas, mas é só o fruto que revela quem governa o seu coração. Você pode olhar para dentro de si e dizer: Deus governa a minha vida? Mateus 7, 16 a 20 fala: Balaão tinha palavra, visão e acerto, mas ele estava vendido, né? João não tinha espetáculo, mas tinha aprovação. E Jesus não mostrou o caminho. Jesus nos mostrou o caminho. Servir sem negociar o coração. Foi isso que Jesus nos mostrou. Servir sem negociar o coração. Por mais que eu queira, por mais que a minha vontade seja essa, seja feita a sua vontade, Senhor. É isso que Jesus nos ensina. Deus, Ele pode usar alguém sem aprovar essa pessoa. Eu não quero essa maldição para mim. Quantos querem essa maldição aí? Você quer ser usado por Deus? Você pode cantar aquela música: deixa Ele te usar para orar, da forma mais errada possível.
se você não compreender que é Deus que tem que te usar e não você que tem que usar Deus, né? Hoje, Deus ele não está pedindo que você tenha mais dons. Deus ele está pedindo que você deixe Ele governar onde você ainda resiste aí dentro do seu coração. Esse culto talvez não seja um culto muito agradável, né, de se ouvir essas palavras. Talvez você fale assim, estou saindo parecendo que meu pai está brigando comigo. Mas é melhor ter o seu pai perto de você do que você estar longe dele, né? Deus ele quer estar mais perto de você. Deus quer que você carregue a presença dele para onde você for. Deus quer que você impacte vidas aonde você estiver. Então são tantos aqueles cristãos que se dizem cristãos e não tem presença. Só tem palavra de sabedoria de homens. Não tem Espírito de Deus dentro delas. Você tem poder, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele habita dentro de você. Você é morada. E assim como aquele povo andava no deserto e a presença estava com eles, eles venciam as guerras, Deus está dentro de você e Ele anda com você e faz você vencer as suas guerras. E pessoas vão querer fazer você entender que isso não é uma realidade, que você não tem a presença de Deus, que Deus o quê? Deus não vai te fazer vencer isso não. Eu não estou falando de teoria de prosperidade aqui não. Cada um sabe a guerra que enfrenta. Deus ele quer mudar a tua vida hoje. Que tal você hoje tomar uma posição, uma postura diante de Deus e falar: Senhor, quer saber? Eu vou parar de ser arrogante, de ser orgulhoso. Hoje eu vou ser humilde. Vou sair daqui humilde. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou me ajoelhar, vou confessar meus pecados, vou mudar a minha vida. E aí talvez aquela pessoa que está precisando de uma oração na sua casa, que você não estava nem imaginando que ia ter alguma diferença. E você chega lá, ora pela pessoa e a pessoa é curada. Curada. E você achando que tinha que ter um pastor enviado do céu para curar. E a presença de Deus está em você. E o mesmo Espírito que opera no pastor opera em você. E você fala: seja curado em nome de Jesus. E essa pessoa é curada. Ou então você está numa igreja onde as pessoas elas estão de alguma forma passando por angústia. E você está ali com a presença de Deus do seu lado e as pessoas estão comentando e de repente Deus te usa. E você fala algo para elas e Deus cura elas, transforma elas. Irmãos, a obra do Senhor é de Deus para a gente. Todos nós aqui somos ferramentas de Deus, mas Deus ele quer usar você. Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus. Você quer ter experiências com Deus? Não são os cultos que vão causar experiências com Deus. Os cultos são importantes, mas o que vai causar experiências maravilhosas com Deus é Ele habitando em você. E você não profanando esse templo que é dele. Não deixe o seu orgulho te tirar da presença de Deus. Mas eu ouço a voz de Deus. Balaão ouvia a voz de Deus. Mas eu vejo anjos. Balaão viu anjos. Viva uma vida simples e genuína. Eu queria te convidar hoje para que você orasse comigo e você tomasse uma decisão hoje de guardar o seu coração de você mesmo, de confiá-lo a Deus. Confia teu coração na mão de Deus. Deixa seu coração na mão de Deus. Quantos querem deixar o coração na mão de Deus? Deixa a sua ansiedade na mão de Deus. Deixa a sua depressão na mão de Deus. O seu futuro na mão de Deus. O seu futuro pertence a Deus. A Deus. Aquele povo que saiu do Egito, que estava na terra, caminhando para a terra prometida. O futuro deles estava onde? Na terra prometida. E Deus fez eles terem sucesso. Onde está seu futuro hoje? Está confiado nas mãos de Deus, amém? Não duvide que Deus ele é capaz. Confie no Senhor. Vamos levantar? Vamos orar diante da presença de Deus? Hoje eu queria pedir que você orasse, não que você não faça isso, mas orasse com sinceridade diante de Deus.
Que você não possa buscar mais dons do que os frutos. Que o fruto seja aquilo que você mais busca. E que os dons sejam consequência daquilo que você vive. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos diante da sua presença, Senhor. Pai, olha para os nossos corações. Olha, Senhor Jesus, para as nossas necessidades, para as nossas angústias. Olha, Senhor Jesus, para a vida da tua igreja hoje, Senhor, para os líderes da sua casa, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar, a trilhar, Senhor Jesus, a nossa vida aqui na terra, glorificando o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a fazer com que a tua obra, a tua boa obra, continue dentro de nós, no nosso coração, Senhor. Nos ajude, Senhor, a carregar a tua presença, Senhor. Nos ajude, Senhor, a levar essa presença, Senhor Jesus, para a nossa casa hoje. Pai, se a nossa casa antes tinha contenda, Pai, nós declaramos e pedimos a Ti, Pai, que essa presença possa habitar na nossa casa também, que essa paz, Senhor Jesus, que esse amor, Senhor, que Ele possa imperar na nossa casa. Visita a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Vem com a Tua glória hoje, Senhor. Vem com a Tua poderosa mão, Senhor, e transforma o nosso interior. Abra o teu coração essa noite para Deus. Abra o teu coração e fale aquilo que você precisa dizer diante do Espírito Santo de Deus. Confesse os seus pecados. Confesse as suas dores, as suas dificuldades. Clame ao Senhor para que Ele traga vitória sobre a tua vida, para que Ele afaste todo comportamento que não é de Deus, todo comportamento que te leva para distante da presença dEle. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Declare: estou preparando o caminho, te adoramos, Senhor. Cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, e eu sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
Santo de Deus tocou o teu coração e você queira dizer: Senhor, eu quero carregar a tua presença, eu quero, Senhor, me reconciliar com o Senhor, ou eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Sai do teu lugar, meu irmão, e vem aqui agora, porque a gente quer orar por você. Vem aqui que nós queremos orar pela tua vida. Deus quer levar essa presença para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você sentiu de Deus, levanta a tua mão e faz assim para mim te ver. Aleluia. Amém. Se não tem ninguém, nós queríamos fazer uma oração por você que quer buscar renovo diante de Deus. Você que quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma profunda, para que você viva essa realidade de João Batista, para que você viva essa realidade de caminhar numa direção onde o Espírito Santo de Deus te governa. Você que quer ser renovado pelo Senhor, levanta tuas mãos em gesto de receber. Senhor Deus e Pai, colocamos, Senhor Jesus, a vida de todos esses que estão como eu, Senhor, com as mãos levantadas. Pai, traga um renovo sobre as nossas vidas, Senhor. Traga, Senhor Jesus, uma direção, Senhor Jesus, diante daquilo que precisamos fazer nas nossas vidas, nas nossas casas, com as nossas famílias, no nosso trabalho, em relação à nossa saúde. Pai, em nome de Jesus, em relação ao nosso ministério, em relação à nossa igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, vem com a tua poderosa mão e revela aquilo que é a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa trazer esse renovo sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus.